Fui procurando gente para vir, porque eu queria que vocês soubessem um pouquinho da minha história, do que Jesus fez na minha vida. E uma coisa, queridos, que vocês vão aprender hoje, é que Deus sempre escolhe o menor da casa para governar. Sempre. Deus nunca mudou o seu critério. Aquele que quer ser mais, Deus tira ele da função, escolhe o menor. Escolhe o menor. Nós ouvimos uma palavra hoje aqui com um pastor que não é um pastor relevante na nossa cidade, não é um pastor de grande igreja, mas pregou aqui hoje uma relevância muito maior do que pastores relevantes aqui da nossa cidade, porque Deus usa o pequeno para confundir o grande. Deus usa aquele que não é para confundir aquele que é. Deus usa as coisas docas desse mundo para confundir a sábia. Eu só sei que numa reunião a psicóloga, não sei se a nossa psicóloga está aqui, falou: nem vou fazer um relato psicólogo da sua vida, porque eu sei que para uma pessoa natural é loucura tudo que nós vamos fazendo em amor ao Evangelho, em amor a Deus. É loucura, coisa de louco, tem explicação. Mas eu quero começar contando um pouquinho de mim. Eu tinha 3 anos de idade quando eu lembro da primeira cena da minha vida, que meu pai falou assim: não joga o prato no chão. E a gente comia com um prato de ferragado. Acho que vocês nem sabem o que eu estou falando, não é línguas estranhas, é um prato, uma borda, né? E toda vez que eu acabava de comer, eu jogava aquele prato no chão. Eu tinha de 2 anos e meio para 3 anos. E meu pai falou: a próxima vez que você jogar, você vai apanhar. E eu me lembro que eu joguei. E meu pai tinha um facão que tinha no sítio, né? Com bainha. Ele me pegou no braço, me pendurou, mas me bateu tanto, porque eu joguei aquele prato. Mas nunca mais eu joguei o prato no chão. Glória a Deus. Às vezes a gente apanha para aprender algumas lições das nossas vidas. Depois eu me lembro nós mudando daquela casa de barro para o chão de terra. A gente mudava no carrinho de cavalo. As coisas que a gente tinha era pouca, porque o fogão era de lenha, fazia no local, só que tinha valor era a chapa. Eu me lembro que os pequenos iam sentado na frente do carrinho e eu ia sentado com meu primo, que tinha 3 anos mais do que eu. Eu me lembro, a gente ia para a nova casa que os nossos pais tinham feito. E a única coisa que a gente levava de uma casa para outra era a telha. Tudo a gente pegava no mato para fazer. As casas eram feitas com bambu, com barro. O que tinha mais valor era a telha. E o nosso colchão era um colchão feito de palha. E quando colhia a palha, a gente pegava a palha e fazia os colchões de palha. E fazia, o nosso travesseiro era de paina. Eu não sei nem se vocês sabem o que é paina, ou algumas vezes de pena de galinha. Já passou por isso, filho? Já, né? É difícil, né? Você também? Difícil, né? Eu me lembro que eu dormia numa cama de solteiro com meu primo. Meu primo todo dia ele fazia xixi na cama. Todo dia ele fazia xixi na cama. E eu dormia com ele e eu falava para ele assim: primo, eu não nasci para levar essa vida, cara. Eu não nasci para levar essa vida. Eu tinha uns 4 anos de idade já. Eu falei: eu não nasci para levar essa vida. Eu sinto que eu não nasci para levar essa vida. Eu acho que tem algo maior para mim. E meu primo falava: ah, se conforma, cara. Se conforma. Nossa família já é assim há quantos anos? Eu falei: não, eu não me conformo. Eu vou vencer na minha vida, eu vou vencer, eu não vou me conformar com essa situação. E nós íamos para a escola, nós andava 2 quilômetros a pé. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz na escola, eu fiquei com vergonha de entrar na escola, porque o meu chinelo, um era azul e o outro era amarelo. E como não dava o tamanho, meu avô pôs um de frente para o outro e cortou um pedaço com o canivete, ficou igual, ficou do mesmo tamanho. Meu avô se chamava Beppe, uma família de italiano que veio foragido da Itália na Segunda Guerra Mundial.
E essa era a nossa vida, 18 quilômetros da cidade mais perto. Nós morávamos no sítio. Então, na nossa casa tinha percevejo, tinha escorpião, tinha cobra que subia no telhado. A cobra andava no telhado da casa assim. Quem já teve essa experiência aí? Já teve? Aí, ó, meu Deus do céu, não é só eu que sofri nessa vida não, né? E meu avô cutucava com bambu e derrubava aquela serpente para matar. Então eu quero dar um recado, cara, para a vida e para Satanás. Se eu tenho 55 anos, escorpião não conseguiu me matar, bicho barbeiro não conseguiu me matar, percevejo não conseguiu me matar, serpente não conseguiu me matar, pode ter certeza de uma coisa: eu não tenho medo nenhum de ter instalado essa igreja aqui no Prostíbulo. Não tenho medo nenhum de estar fazendo um trabalho junto com o Bispo Alice, a pastora Cíntia, com os príncipes, com as pessoas que foram esquecidas nessa cidade. Nós andávamos 2 quilômetros e voltava, e eu estudava muito, duro, porque eu queria vencer na vida. E nós íamos para a cidade com 7 anos de idade. Nós íamos morar na cidade, numa casa de 2 cômodos, que era um lugar que guardava sal. Os boiadeiros guardavam sal. A nossa casa era de porta, de umas tramelas, mas já não era mais de chão. A nossa casa tinha um piso todo quebrado, mas era um piso de tijolo. E a gente morava ali, eu, papai, a mamãe e mais 5 irmãos, em 2 cômodos. 2 cômodos. Que talvez um cômodo da tua casa já era maior que os 2 cômodos da nossa casa. E eu nunca comprei uma roupinha nova, eu nunca tinha roupinha nova. As minhas roupas eram sempre ganhadas dos outros. A primeira vez que eu pus um sapato no pé, eu queria dormir com ele. Eu ganhei um sapato de um amigo meu, que era um sapato chamado Cavalo de Aço. Naquela época o cara saiu da moda, e ele me deu o sapato, e eu pus o sapato no pé, eu não queria tirar do meu pé, nunca mais aquele sapato. Queria dormir com o sapato no pé. Que delícia pôr sapato, eu andava descalço, quando não, no chinelinho, corria segurando o calção, né? Porque sempre era largo, nunca era do corpo. Corria segurando corria com uma mão só, né? Senão mostrava a poupança para os outros. E quando eu cheguei a 13 anos de idade, eu já trabalhava muito duro. Eu trabalhava numa fábrica de móveis, apesar de ter experimentado todos os trabalhos no campo que você pensar. Com 13 anos já tinha arrancado toco na roça, já tinha colhido café, laranja, já tinha plantado arroz, colhido arroz. Tudo que você pensar de roça eu sei fazer. Adoro roça, adoro ovo caipira, adoro frango, adoro essas coisas de roça. Eu fui criado nisso. Eu dou mais valor num prato de arroz com uma traíra frita do que nesses pratos nobres, que tem muitos que eu nem conheço. Eu falo sempre para minha cunhada: quanto mais simples a comida, mais eu gosto. Eu gosto de arroz com ovo frito, que é isso que eu aprendi a comer. E quando eu tinha 13 anos de idade, se acha que estava ruim, ficou pior. Meu pai foi receber um dinheiro, e uma caminhonete passou em cima da perna dele, e a perna dele ia ser amputada. E um dia alguém falou para mim assim: vocês ficam sofrendo tanto, por que você não vai numa igreja que tem na João Mesquita e faz uma corrente lá, pede oração para um pastor que tem lá? As pessoas que estão indo lá contam muito testemunho, fala muita coisa boa, vai lá. E eu cheguei naquela igreja. E quando eu cheguei naquela igreja, o pastor estava pregando Gálatas 1,15. E ele começou a contar a minha vida, os meus desejos, os meus sonhos mais íntimos, aquilo que eu mais queria fazer na vida. Que eu sempre quis ser padre, desde pequeno. Eu dizia: eu vou ser padre. Só que os meus tios, que eram italianos, falaram que para ser padre tinha que passar por um processo.
tinha que cortar e pendurar na cerca e deixar secar. Eu tinha tanto amor no bichinho que eu falei, acho que eu prefiro ser outra coisa, mas padre eu acho que eu não quero ser não. E quando eu cheguei na igreja, o pastor estava dizendo assim, que eu fui escolhido Deus do ventre da minha mãe, que eu estava ali não era por acaso, era porque Deus havia me escolhido para estar ali. Eu disse, meu Deus, alguém contou a minha vida para esse cara, e esse cara está falando a minha vida lá no púlpito. E ao mesmo tempo eu disse, mas quem falou minha vida para esse cara? Ele nem sabia que eu vim aqui. Eu comecei a entrar num conflito espiritual. Primeiro, quando eu cheguei na igreja, uma voz me disse, não entra aí, aí não é o teu lugar, não entra aí não entra aí, isso não é lugar para você, você está mal vestido, não entra aí. Eu venci aquela voz e entrei. É por isso, queridos, que eu fico na frente da igreja, abraçando cada um que chega, porque para a pessoa entrar daquela porta para dentro, ele venceu uma luta espiritual para entrar. Foi assim comigo. E quando eu saí daquela igreja, meu pai estava na cama, ia amputar a perna do meu pai. Eu tinha 13 anos, eu não podia nem ir no hospital vê-lo, porque eu era de menor. E eu fui atrás da minha casa, eu comecei a chorar. Eu disse, mas chorar amargamente, não choro como a gente chora quando está chateado com alguém, ou quando briga com a mulher, ou não choro amargo, um choro da alma. Comecei a chorar e dizer, meu Deus, se o Deus daquele pastor existe, cura a perna do meu pai, não deixa que eu quero ver meu pai sem uma perna. Se o Deus daquele pastor existe, cura a perna do meu pai e me dê sabedoria, Senhor, porque nós não temos o que comer hoje à noite. Dê sabedoria. E eu ouvi uma voz forte, que toda vez que eu falo eu choro, uma voz que disse assim, eu te abençoarei. Eu fui impactado com aquela voz. As pessoas acham que para Deus falar com a gente tem que ser santo, tem que vir na igreja, ser dizimista, tem uma santidade falsa. Não, Deus fala com aquele que Ele criou, o homem. Deus falou com Moisés, que nunca viu falar de Deus, e era um assassino na sarça. Sabe, eu gosto muito desse tempo que nós estamos vivendo aqui, onde o Espírito Santo de Deus controla as coisas. Não é homem mandando e gente obedecendo, é o Espírito de Deus controlando. Ninguém mandou Pedro pregar naquele dia, mas o Espírito levantou ele e ele pregou. Esse povo não está bêbado. Naquele dia, com 13 anos de idade, Deus estava levantando um homem para fazer a obra de Deus. Um menino que começou a ter a sua história mudada. No dia seguinte, o papai ia amputar a perna, subiu para o centro cirúrgico e fez radiografia para ver se ia amputar na altura do joelho ou ia amputar na coxa, porque deu osteomielite, uma inflamação dentro dos ossos. Isso eu estou falando de 30 anos atrás. Ninguém ia na minha casa, não ia nem um crente na minha casa, não ia. É por isso que agora nós vamos começar 20 pontos de pregação, porque a primeira igreja é a tua casa. A Bíblia diz assim, queridos, se alguém almeja ser bispo ou diácono, excelente coisa almeja, mas que não seja um homem dado a álcool, e que controle bem a sua casa, as suas finanças, e eduque os seus filhos, que os seus filhos os respeitem. Então a primeira igreja é a tua família, é a tua casa. Então esse culto de quarta-feira é o culto do Espírito Santo. Você tem que começar a ser o pastor na tua casa, a fazer oração na tua casa. Mas eu não sei, eu também não sabia.
Eu fui atrás de casa chorar e conversar com alguém que eu nem sabia que existia. Eu conhecia de ouvir falar. Ele me disse: eu te abençoarei. E quando ele me disse isso, queridos, ele é fiel e fez isso. Eu não tive tempo de estudar. Eu não tive tempo de fazer faculdade. A Vera está aqui hoje. Eu trabalhava com o marido dela. Eu trabalhava de dia e de noite. Chegou um período de tempo dentro do frigorífico que eu fiquei 2 dias e 2 noites trabalhando sem dormir. A água do meu olho secou, eu não conseguia fechar o olho. Quando eu fechava o olho, ardia mais do que pimenta. Queimava, ardia, queimava de fechar o olho, porque não tinha mais água no meu olho, de tanto ficar acordado. Já não tinha mais sono, havia transpassado o sono, de tanto trabalhar. Trabalhei duro. Não fiquei esperando a pilha de tijolo virar uma casa, não, nunca esperei isso. Eu sempre fui um homem de atitude, de ação. E quando Deus falou isso, no dia seguinte o papai ia amputar a perna, e a mamãe chegou em casa chorando e rindo. Eu disse: o que foi, mãe? Aconteceu, papai morreu. Ela disse: não, o seu pai foi curado miraculosamente. Os médicos não entendem. Não vai precisar de cortar a perna dele. Eu disse: mãe, ele falou comigo ontem, queria me abençoar, e a primeira bênção que ele deu foi ter preservado a perna do papai. De 13 anos até hoje, queridos, nunca deixei de servir o Senhor. Eu me lembro, a nossa casa era tão humilde. Um dia o pastor Sebastião, que pregou aqui hoje, foi na minha casa. Eu disse: pastor, eu não tenho nada para te oferecer, não sei água na geladeira, mas o que eu tenho eu quero te oferecer, né, pastor? Tirei o elástico da porta da geladeira, porque tinha um gancho que segurava o elástico, e peguei água e dei para ele. Mas Deus estava agindo, Deus estava trabalhando. Deus não para, queridos. Nada vem de graça e nada vem por acaso nas nossas vidas. Nada. Eu já tinha 25 anos de idade. Eu estava namorando a Zilda. Nós temos 30 anos de casado. E eu falei para o meu pai: pai, tudo que eu fiz, pai, nunca faltou comida aqui em casa. Para os meus irmãos, que Deus nunca deixou faltar. Eu já tinha construído uma casa com meu pai,